Estamos iniciando, então, a gravação desse nosso encontro para estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica da Comunhão, neste dia 16 de setembro de 2021. E é uma alegria, já temos orado e pedido a Deus para que abra o nosso entendimento, porque essa é a confiança que nós temos, né? Nós contamos com a companhia dele, com a direção dele, nos ensinando. E hoje nós estamos dentro, né, desse módulo que é Panorama Bíblico 2, que é estudarmos desde Jó até Malaquias, né? Dentro desse módulo, nós tivemos uma primeira parte que foi o estudo dos livros poéticos. Então, já estudamos de Jó até Cântico dos Cânticos. E agora nós vamos entrar na última porção do Antigo Testamento, que é a parte dos livros proféticos. E aí é importante que a gente entenda algumas coisas sobre os livros proféticos. Como entender os livros proféticos? Tem algumas chaves hermenêuticas. Vou compartilhar a tela. Então, livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Estes aqui são os chamados profetas maiores, porque todos eles tinham mais de 2,5 metros. Não tem nada a ver com isso. Essa designação de profetas maiores e profetas menores, obviamente não tem a ver com o tamanho deles, e também não tem a ver com a importância deles, porque todos foram igualmente importantes. O que determina eles serem classificados como profetas maiores ou menores é o volume do conteúdo do livro. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui para o Áureo, né? O Áureo está no hospital, então ele não vai fazer as leituras bíblicas de lá, mas eu vou pedir para ler quem está com a câmera aberta, mas não vou pedir para todos que estão com a câmera aberta lerem, como é o caso do Áureo hoje, que está ali no hospital cuidando da recuperação do Pedro, que graças a Deus está bem. Voltando então aos profetas maiores e menores, de Oséias em diante, nós temos aí os profetas menores. Então agora a gente já sabe o porquê profetas maiores e porquê profetas menores, tá? Então tem duas designações para estas figuras, para essas pessoas, né, que nós conhecemos como profetas, né? Então tem dois termos usados para referir a pessoa que exercia a atividade de não necessariamente revelar a palavra de Deus, porque às vezes a gente pensa que o papel do profeta é revelar a palavra de Deus, e isso não está de acordo com o conceito. O profeta, ele proclamava a mensagem de Deus. Em alguns casos, ele estava trazendo uma mensagem nova. Quando Moisés, por exemplo, está trazendo os mandamentos, ele está trazendo uma mensagem nova de Deus. Mas, quando alguns outros profetas, como, por exemplo, o profeta Jeremias está atuando, não necessariamente ele está trazendo uma mensagem nova de Deus, ele está lembrando a mensagem antiga de Deus. Ele está dizendo, gente, vocês estão deixando de lado o que Deus disse. E por vocês deixarem de lado o que Deus disse, as consequências já estão sendo essas e serão piores ainda. Para que dê certo, vocês têm que lembrar da palavra de Deus e deixar de fazer o que a palavra de Deus diz para não fazer e passar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para fazer. Então, a atividade profética, ela depende muito de Deuteronômio 27:30. Vamos dar uma olhadinha lá? Não é Deuteronômio capítulo 27, versículo 30. É Deuteronômio capítulo 27 a 30. Vamos olhar panoramicamente, né?
Então, aqui no capítulo 27 em diante, nós temos o chamado terceiro discurso de Moisés. E aqui, então, vai ter a promulgação solene da lei, vai ter as maldições proferidas do Monte Ebal, as bênçãos decorrentes da obediência, os castigos decorrentes da desobediência. E vemos no capítulo 29, o quarto discurso de Moisés, e vemos que Deus faz, então, uma nova aliança com o povo. No capítulo 30, existem promessas de misericórdia de Deus, e lá no versículo 15, olha só, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, por um lado, a morte e o mal, por outro lado. Se guardarem o meu mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Estas palavras finais aqui, elas são a base de toda atividade profética no Antigo Testamento. Porque aqui, com Moisés, Deus estabelece a lei. Ele manifesta a sua vontade. Por isso que eu disse que os profetas não necessariamente vão revelar coisas novas. Os profetas vão voltar para a lei, ou melhor dizendo, antes de voltar para a lei, os profetas vão tirar um retrato da realidade. Eles vão enxergar o que está acontecendo. E aí, sob direção de Deus, eles vão perceber se o que está acontecendo está em acordo ou desacordo com a lei de Moisés. E estando em desacordo, o profeta recupera a lei e desculpa, gente. E traz a lei para os dias de hoje, dizendo: olha só, o Senhor disse isso. Vocês estão vivendo aquilo. Então voltem a viver isso que o Senhor está dizendo, porque se vocês viverem aquilo, as consequências são aquelas. E se vocês viverem isso, as consequências são essas. O papel do profeta é sempre manter a lei viva na situação concreta, real, naquele período histórico. Mas, como eles estão ministrando num período afetado pela queda, ou seja, no império do pecado, nós lembramos que existe um plano de redenção de Deus em andamento. Então, os profetas também estarão ministrando no que se chama de expressão, ou que podemos chamar de como expressão escatologicamente. Por isso é um erro olhar para qualquer livro profético e pensar que eles sempre estão falando sobre 1000 anos depois. Ou que sempre eles estão falando só sobre o que está acontecendo agora. Os profetas, de maneira geral, eles estão falando sobre o que está acontecendo agora, mas de alguma maneira isso está apontando para o futuro messianicamente, ou diretamente ou indiretamente em relação à obra de Cristo, à obra final de Cristo. Hoje a gente vai entrar em Isaías e a gente vai ver claramente isso, ok? Então, os profetas constantemente estão lembrando o povo sobre a lei e estão apontando falhas, apontando erros, dizendo: voltem para o caminho do Senhor, senão vai acontecer aquilo que está previsto lá na lei. Mas o povo rejeitou a atividade profética. Essa é a verdade.
Houveram alguns arrependimentos aqui ou ali, mas profeta atrás de profeta foi rejeitado. O povo não ouviu os profetas. E por não ter ouvido os profetas, aquelas maldições que haviam sido previstas, de fato vão acontecer. E o ápice disso é o exílio, que nós já estudamos quando vimos os livros históricos. O exílio é aquela consequência do povo rejeitar a lei de Deus, rejeitar os avisos de Deus sobre a lei através dos profetas, e então eles serão levados como cativos para fora de sua terra, mas os próprios profetas também anunciam que vai haver uma volta. Porque Moisés, quando proclamou a lei, naquele contexto ele também disse: vocês não vão ouvir o que eu estou dizendo. Então vai acontecer estas coisas, mas Deus vai restaurar tudo, né? Já mostrando a misericórdia de Deus aí também, né? Esse nosso Deus que é justo e também amoroso. E aí eu falei para vocês que tem algumas regras, né, importantes na compreensão, eu já dei até algum spoiler aqui, mas são 3 dicas importantes quando vocês estiverem lendo um livro profético. Importante, então, enxergá-los em sua relação com a lei, né, lá com Deuteronômio 27 a 30, e de forma geral com toda a lei, e com a história de Israel. Olha só, nós temos a história de Israel na atividade profética, não necessariamente em relação a períodos anteriores à proclamação da lei, porque o profeta não vai cobrar uma coisa que Deus não tenha cobrado. O profeta não vai apontar um caminho que Deus não tenha apontado. Então, você lembra que quando Deus tira o povo lá do Egito, ele vai trazer para o Monte Sinai, onde vai proclamar a sua lei. E aí, então, nós vamos ter em Deuteronômio todo esse retrospecto, mas é a partir de Josué que nós temos a entrada na Terra Prometida. E então, quando você vê um profeta ministrando, você precisa lembrar que o que ele está ministrando é sobre uma situação em geral, que acontece a partir da entrada na Terra Prometida, e o parâmetro para como viver dentro dessa Terra Prometida é a lei de Moisés. A segunda questão que a gente já tinha visto é que os livros proféticos precisam ser lidos tanto na aplicação do contexto histórico, no qual eles estão sendo revelados, quanto escatologicamente. O que isso significa? Significa que quando o profeta está dizendo vocês estão sendo idólatras, significa que naquele momento eles estão sendo idólatras. Ele não está falando de uma idolatria que viria a acontecer um dia. Ele está falando sobre algo que está acontecendo ali. E aquilo tem um significado escatológico, né? A palavra escatologia, né, tem a sua origem no grego, de onde escatos, né, é últimas coisas, coisas finais. Então, escatologia seria o estudo das últimas coisas. E terceiro, considerar a forma e a figura e as figuras de linguagem, porque tem muita figura de linguagem ali presente nos livros proféticos. Então, por exemplo, às vezes um reino é chamado de como se fosse um animal, e aquilo é uma figura de linguagem. Então, a gente tem que entender a figura de linguagem. Tem coisas que são literais e tem coisas que são figuradas. O que vai determinar isso? O contexto. Por isso que é muito importante a gente não pegar um versículo isolado e tentar aplicá-lo, porque um versículo isolado pode não nos ajudar a entender se aquilo lá é uma figura de linguagem, requer uma interpretação alegórica ou requer uma interpretação literal. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Até porque dentro dos próprios livros nós vamos ter uma variação de estilos bem grande, de estilos literários, né? Então, por exemplo, você está lendo Daniel, daqui a pouco ele está contando uma narrativa. E daqui a pouco ele muda completamente a linguagem, é uma linguagem apocalíptica. E você não pode aplicar do mesmo jeito a literatura apocalíptica sobre a narrativa.
Tá? Então, é muito importante isso. Nós já vimos isso anteriormente aqui na Escola Bíblica da Comunhão, certo? Passo a compartilhar com vocês agora um apanhado aí, pelo menos das pessoas que tiveram as principais e mais marcantes atuações proféticas no meio do povo, pegando desde o século IX até o século V antes de Cristo. Ou seja, aqueles profetas que estão atuando dentro da Terra Prometida, dentro da história de Israel, pautados na lei de Moisés. Tá? Nós não temos, por exemplo, um livro de Elias, né? Nós não temos o livro do profeta de Elias, mas nós vamos conhecer o profeta Elias lá no livro de 1 Reis. Lá no 1 Reis nós vamos conhecer as suas atividades proféticas. Da mesma maneira, Micaías, Eliseu. Já Jonas, nós temos um livro registrado deste profeta, assim como Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. Obed, nós não temos um livro de Obed. Nós temos um registro sobre esse profeta lá em 2 Crônicas. Sofonias temos, Naum temos, Abacuque, Jeremias. A profetisa Hulda está registrada a sua atividade lá em 2 Reis, mas não tem o livro de Hulda, mas tem o livro de Ezequiel, Joel, Amós, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aqui nessa tela aqui, a gente tem também um resuminho, né, do ensino de cada um dos profetas. Elias, se você lembrar, né, do trabalho de Elias ali com alguns reis, principalmente com Acabe, é reafirmar a divindade de Javé e dizer, Baal não é Deus. E aí nós temos aqui um resuminho, mas que nós não vamos entrar em cada um deles, tá? Mas quando eu passo esse material para vocês, você tem acesso aí ao ensinamento principal de cada um dos profetas. Nós podemos fazer uma divisão histórica dos profetas, e agora nós estamos falando sobre os profetas canônicos, aqueles que nós temos livros registrando a sua atividade. Os profetas pré-exílicos. O que é profeta pré-exílico? São aqueles que estão dizendo, se vocês fizerem tudo certo, conforme Deus espera, vai dar tudo certo. Se vocês fizerem tudo errado, diferente do que Deus espera, vai dar errado. E o dar errado, na última consequência, é ir para o exílio. Então, os profetas pré-exílicos, eles estão dizendo, gente, vamos cuidar, gente, vamos cuidar, gente, vamos cuidar. Então, são eles, Obadias, Joel, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. E aí lembra que depois do rei Salomão, né, nós temos o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão. Estes são os 3 reis, enquanto Israel é um país só. Mas devido ao pecado, sobretudo a idolatria de Salomão, o reino é dividido em 2 a partir do reinado do seu filho chamado Roboão. Fica para o norte Israel e para o sul Judá. Por isso que no livro de 1ª e 2ª Reis, né, nós vamos ter o registro dos reis de Israel, e vocês percebem que a partir do momento tem fulano de tal, rei de Israel. E aí segue ali daqui a pouco fulano de tal, rei de Judá. Fulano de tal, rei de Israel. Fulano de tal, rei de Judá. Porque o rei está dividido, o reino está dividido. Então, quem é que está ministrando profeticamente lá no norte Israel? Jonas, Amós e Oséias. Quem é que está ministrando profeticamente aqui no sul, em Judá? Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. E olha que interessante, né? Você pega ali Jeremias, quando Jeremias ministra, ele já sabe o que aconteceu com o Reino do Norte, porque o Reino do Norte vai para o cativeiro antes. Então ele fica não só dizendo o seguinte, olha, a lei é essa, a realidade é essa, a gente tem que viver aquilo. Mas nós não podemos ser como aqueles caras do norte. Olha o que aconteceu com aqueles caras do norte. Então, essa cosmovisão na atividade profética de Jeremias vai estar muito presente, não necessariamente de forma explícita, mas é importante fazer essa divisão geográfica aqui, até para você entender a cosmovisão
de cada um deles. E aí nós temos profetas que estão agindo lá no exílio. Por exemplo, Ezequiel é um profeta que está exilado, mas a atividade profética dele é no meio do povo exilado. Daniel também é um profeta no exílio, mas ele não está ministrando no meio do povo. Daniel está ministrando no palácio do rei porque ele é primeiro-ministro, ele é um cara poderoso no reino, né? Ele cresce no reino. Então, ele ministra a partir do palácio. Então, Ezequiel ministra na cidade, Daniel no palácio. E aí tem os pós-exílicos, depois que... porque, por exemplo, mesmo no pré-exílio, Jeremias havia profetizado que depois de 70 anos o povo voltaria. E aí o povo volta. Deus traz o povo de volta. A gente viu isso quando estudou lá o finalzinho de Crônicas, né? Que Deus move Ciro para que o povo possa voltar para reconstruir o templo e depois para reconstruir Jerusalém, né? Já com para reconstruir os muros. Primeiro vem Zorobabel, depois vem Esdras, depois vem Neemias. E aí os pós-exílicos são aqueles que, quando o povo voltou, tem que dar um chacoalhão no povo, dizendo o seguinte: tá, gente, Deus nos trouxe de volta aqui, mas vocês vão continuar não cuidando das coisas de Deus, não vão aproveitar essa oportunidade, vocês vão continuar sendo egoístas. Vamos lá, vamos dar prioridade para as coisas de Deus. E a gente vai entrar em cada um deles, eu estou dizendo isso de uma forma bem simplista, né? Esse panorama aqui. Também dá para fazer uma divisão de acordo com os destinatários das profecias. Por exemplo, Amós, Oséias e Ezequiel, eles profetizam mais diretamente para o Reino do Norte, Israel. Daniel, Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias para o Reino do Sul. Mas se você lê o livro de Jonas, para onde é que Deus manda Jonas? Vai para Nínive. E Jonas faz o quê? Tenta fugir para Tarsis. Tenta fugir para Tarsis, né? Mas Deus quer mandar um recado lá para os ninivitas. Nínive, em algum momento, é um importante centro da Assíria. Naum também. É interessante que, quando Jonas profetiza, há um arrependimento do povo e os ninivitas são poupados. Mas quando Naum vai profetizar, os ninivitas já não tem mais o que fazer, né? A Nínive já perdeu todas as chances que tinham. Daniel profetiza também direcionado à Babilônia. Nós sabemos que Daniel traz muita escatologia, mas tem coisas que ele profetiza em relação à própria Babilônia. Por exemplo, ele vai falar sobre Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai ser um cara que vai viver um tempão como um animal, porque tem um tratamento de Deus com relação a ele, um instrumento ali a Daniel. E Obadias vai ministrar em relação aos edomitas, né, que são os descendentes de Esaú. Então, aqui um panorama geral antes de nós entrarmos especificamente em cada livro. Alguém tem alguma pergunta ou consideração a fazer? Não? Então vamos entrar em Isaías. Yeshayahu, Isaías, que é o primeiro livro propriamente dito como profético. E aí nós temos que lembrar que os livros proféticos eles não foram colocados como ordem cronológica, tá? Então não tem aqui necessariamente uma ordem cronológica, nem dentro dos próprios livros proféticos você vai ter uma cronologia, tá? Então não dá para ter assim uma rigidez cronológica. Às vezes você está lendo aqui Ezequiel e tal, opa, mas aqui ele está falando sobre um outro período que já tinha passado e tal. Então nossa preocupação aqui não é cronológica, certo? Bueno, o autor do livro do profeta Isaías
é o profeta Isaías. Quem pode ler aí Isaías 1:1? Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Alguém pode ler 2:1? Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Sandra, leia também, por favor, o 13:1. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Muito bem. Algumas pessoas, ou alguns estudiosos, eles vão defender a ideia de que não teria sido a mesma pessoa que escreveu o livro de Isaías, mas que ele teria aí algumas partes. Só que existem alguns elementos que são elementos que trazem uniformidade ao texto como um todo, né? A todos os capítulos, né? Aos 66 livros, aos 66 capítulos de Ezequiel, de Isaías, que é, por exemplo, a expressão Santo de Israel. Santo de Israel é uma expressão característica dessa pessoa que escreve. E a gente vê que está dentro da visão do profeta Isaías. Então, ocorre 12 vezes no capítulo 1 a 39 e 14 vezes de 40 a 66. Então, por exemplo, se até o capítulo 39 tivesse sido um autor e do capítulo 40 até o 66 houvesse outro autor, nós não teríamos uma uniformidade nas expressões. Mas, além dessa expressão, existem pelo menos 25 palavras ou formas hebraicas em todo o Isaías que não se encontram fora de Isaías. Ou seja, a pessoa que escreveu Isaías é uma pessoa que escreveu Isaías e não várias pessoas, porque senão seria muito difícil que usassem estas palavras que só se encontram ali. Ok? E aí vem um outro argumento que é extrínseco ao livro, mas intrínseco à Bíblia, tá? Por exemplo, Charlene, lê para nós Romanos 10:16. Enquanto ela procura isso, eu vou pedir para a Tere ler Lucas 3:4. Eu já achei, se tu quiser. Desculpa. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Pode ler o teu texto? Tá. 10:16, né? Uhum. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Então está dizendo aí, né? Isaías disse. Estão atribuindo a autoria a ele. Ok? Então, Isaías ele teve um ministério bem longo, tá? Foi aí pelo menos 60 anos, porque vai do ano 740 a.C. até o ano 680 a.C. E ele vai começar o reinado dele perto do fim, ele vai começar o ministério profético dele perto do fim do reinado do rei Uzias, e vai até os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Então, sempre que você está lendo lá no Antigo Testamento sobre um desses reis, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, você tem que ter em mente que Isaías é o profeta que está atuando ali naquele momento. Certo? E tem uma questão bem interessante no livro de Isaías, tá? E aqui a gente não pode dar um peso muito grande para isso, porque a gente tem que entender que os capítulos eles são divididos
teologicamente depois, né? Quando eles são escritos, eles não são escritos em capítulos e nem em versículos. Mas existe um paralelo bem interessante que o Wilkinson e o Boa, que são os autores desse livro aqui, Descobrindo a Bíblia, que é maravilhoso, é uma pena que isso não existe mais para venda. Mas eles veem, assim, um paralelo com os livros da Bíblia, né? Porque nós temos 66 livros da Bíblia, e nós temos 66 capítulos em Isaías. E do capítulo 1 ao 39, nós temos uma ênfase. E do capítulo 40 ao 66, nós temos uma outra ênfase. Então, é bem interessante, porque do capítulo 1 ao 39, nós temos muito juízo de Deus, como no Antigo Testamento. E já nos últimos 27 capítulos, né, de forma mais semelhante ao Novo Testamento, nós temos uma mensagem de esperança. E em relação ao contexto histórico, Isaías está ministrando profeticamente enquanto a Síria é o império que está em expansão, que está aumentando o domínio, né? É o império da vez. E, inclusive, tendo devastado o reino do norte. Lembre que os livros proféticos não estão em ordem cronológica, né? Por exemplo, o profeta Jonas e o profeta Amós já tinham profetizado antes. Então, agora, quando Isaías está profetizando, a Síria já tem um poder muito maior no mundo. E Isaías, então, adverte aos reis do sul, de Judá, que eles deveriam confiar em Javé e não ficar fazendo aliança com outros povos e não seguirem os passos pecaminosos do Reino do Norte. Então, depois da destruição de Israel, né, do norte, Isaías adverte de forma bem intensiva o Reino do Sul sobre o juízo vindouro. Só que daí já não é mais por parte da Síria, é por parte da Babilônia. E quando Isaías está falando, Babilônia nem é alguma coisa de volume, mas Isaías já está profetizando, né, que vai ser essa questão aí que Israel vai ter que prestar contas diante de Deus, e essa vai ser a consequência, tá? Bom, em relação ao trânsito de Isaías na corte real, vai ser não como necessariamente Elias, né, que era alguém que, principalmente ali no reinado de Acabe e Jezabel, foi muito hostilizado, né? Mas o que se entende é que ele desfrutava de acesso à corte real, né? Sendo alguém de confiança do rei Ezequias. Mas a tradição judaica diz que durante o reinado do iníquo Manassés, ele foi hostilizado. Dá uma olhada lá em Hebreus 11, 37. Vamos todo mundo para lá. Quem que pode ler aí? Eu. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Muito bem. A tradição judaica, o que é a tradição quando a gente fala nesses termos? A tradição é o que se registrou no povo sem necessariamente constar no registro bíblico, tá? Mas a tradição judaica, desde muito cedo, diz que o profeta Isaías, no reinado do iníquo Manassés, foi cerrado ao meio. Então, esse que foi cerrado ao meio aqui seria Isaías. Podemos afirmar isso? Não podemos. Tá? Mas a tradição judaica diz que ele foi cerrado ao meio e que provavelmente Hebreus 11, 37 está fazendo uma alusão a ele em relação a isso. Outra informação bem interessante sobre Isaías, ele é o profeta mais citado no Novo Testamento. De todos, é o mais citado.
tem 21 vezes no Novo Testamento que o nome dele é citado. E o capítulo 53 de Isaías, aquele maravilhoso trecho bíblico que fala sobre até que ponto vai o Messias, né, por tudo que ele vai passar para nos salvar, o servo sofredor. O capítulo 53 de Isaías é citado ou aludido pelo menos 85 vezes no Antigo Testamento. Tu vê, um capítulo de Isaías, pelo menos 85 vezes no Novo Testamento. E algumas profecias que Isaías traz já foram cumpridas e algumas ainda aguardam o cumprimento, tá? Mas eu quero ir para um momento muito lindo com vocês aqui, que é quando Jesus vai aplicar a si mesmo algo que Isaías cita, que é algo que Isaías registra. Então, eu vou pedir para... Vamos todo mundo para Isaías 61:1. Então, quem pode ler aqui Isaías 61:1 e 2? Eu leio. O Senhor Deus me deu o seu espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará seu povo, que chegou o dia em que nosso Deus se vingará de seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Ok. Então, até deixando aberto aí, vamos para Lucas 4. Olha só, Lucas 4, no versículo 16, nós temos um registro. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então tem várias coisas interessantes aqui, né? Uma, Jesus cresceu ali naquela cidade, né, em Nazaré. Jesus, tanto é que ele é conhecido como Nazareno. E ele vai em Nazaré, e na sinagoga de Nazaré, ele diz: isto é sobre mim, eu sou esta pessoa. Porque olha o versículo 20. Tendo fechado o livro do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, que coisa maravilhosa, né? E fica aqui aquele alerta também, né? Porque a gente está lendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos povos, em curar aos pobres, tal. A gente está lendo Isaías 61, e aí tem gente que personaliza esse texto, né? Tipo assim, porque ele me ungiu para fazer isso. E aí Jesus pega esse texto e Jesus diz, depois de Jesus ler, Jesus diz: isso acabou de se cumprir. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou a pessoa que foi ungida por Deus Pai, com o Espírito Santo, para ser esse proclamador das boas novas, para ser esse que anuncia e tal. E a gente coopera com Jesus nessa missão, tá? Mas essa é a missão de Jesus. Só que tem algo interessante aqui. Espero que esteja aberta a Isaías 61. Lovane, eu não sei que versão da Bíblia tu está usando, provavelmente seja a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é isso? É? Então eu vou pedir para alguém ler, mas não na tradução na tradução na linguagem de hoje, porque, enfim, ela acaba sendo muito dinâmica e não tão correspondente à fluência do texto como no original. Então, quem pode ler aí
o versículo 61, tá? Mas vamos ler só o versículo 2. Quem que pode fazer essa leitura? Eu tenho NVI. Pode ser. O versículo 2. Uhum. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Ok. Agora vamos lá para Lucas 4 de novo. Olhar o versículo 19. Pode ler, Sandra? E proclamar o ano da graça do Senhor. Proclamar o ano aceitável do Senhor, mas percebe que o dia da vingança do nosso Deus está de fora? Por quê? Porque a profecia, ela tem um cumprimento imediato no contexto histórico e ela tem cumprimentos progressivos em muitos casos. Então Jesus disse: eu estou vindo agora nessa primeira vez para salvar o mundo e não condená-lo. Mas eu vou voltar, e quando eu voltar, aí é juízo, certo? Então Jesus está dizendo: o que hoje está se cumprindo, a parte da profecia de Isaías que está se cumprindo é que eu estou aqui para salvar. Então a gente fica sabendo que vai ter um outro momento em que Jesus vem e é julgamento, é juízo. Aí será o ano da vingança do Senhor. Certo? Vamos falar sobre algumas formas literárias preponderantes no livro de Isaías. Nós temos prosa. O que é prosa? Prosa é a literatura que flui sem preocupação com métrica, sem preocupação com rima, sem preocupação com nada, ela só conta coisa, né? E ela não é, em geral, uma fábula, não é. Uma prosa é um registro, né? Como se você escreve um e-mail para alguém, ele é em forma de prosa. Quando você manda uma carta para alguém, quando você lê grande parte dos livros, são em prosa. E aí, do capítulo 36 ao 39, nós temos esse registro, dessa forma. Nós vamos ter poesia, nós vamos ter cântico. Vamos dar uma olhada nesse cântico aí, lá em Isaías capítulo 5. Inclusive, não precisa nem pesquisar muito para saber que é um cântico, né? Agora cantarei ao meu amado seu cântico a respeito da sua vinda, já facilita para nós, né? Então, eu gosto da Nova Almeida atualizada, eu acho que a NVI também faz isso, se eu não me engano, né? Que facilita para nós, recuando os parágrafos e colocando em outra forma, sempre que nós temos uma poesia, um cântico. Então, veja, nós temos aqui um certo ensinamento que não é poético, e aí quando vai entrar no cântico, veja que muda a apresentação gráfica. Não sei se na sua Bíblia tem essa questão que eu estou mostrando aqui, que tem essa diferença. E aí nós temos uma linguagem apocalíptica, capítulos 24 a 27, nós temos um poema de sabedoria, capítulo 28, nós temos mais um hino de louvor e um lamento no 54, no capítulo 64. Também falei para vocês que Isaías usa muito figuras de linguagem, como a vinha, e em geral a vinha representa Israel em Isaías. Né? Vamos dar uma olhada aqui no 5:7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são como a planta preferida do Senhor. Mas também tem outras figuras de linguagem, vamos lá no 27. Quem achar pode ler 27:1. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente sinuosa,
Ele matará o monstro que está no mato. Lê também, por favor, o 37. Pois quando ao Egito o seu auxílio e vão é inútil, porque isso eu chamo de besta que nada faz. Uhum. Vamos dar uma olhada agora na personificação. 24, 23. Quem achar também pode ler. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. A lua pode ficar envergonhada, sim ou não? Não pode, então é uma personificação, né? Está sendo personificada, uma figura de linguagem. Em Isaías, nós vamos encontrar sentenças contra Israel, sentença contra algumas nações, como é o Egito, que a gente acabou de ver, e consolação para Israel também, sobretudo nos últimos 27 capítulos. Vamos olhar aquele quadro geral que nos ajuda a ter uma visão panorâmica agora. Capítulos 1 até o 35, nós temos profecias de condenação. Aí uma coisa que até parece que não combina com o que está acontecendo ali, e por isso chamado de parênteses histórico aqui pelo Wilke Ciboa, que é a salvação, enfermidade e pecado de Ezequias. Lembra aquele rei que ficou doente, recebeu um tempo de vida, tu vai morrer, arruma outras coisas, daí o cara chora, né? E aí ele vai receber, então, um adicional de vida, só que nesse adicional de vida, ele vai... Seria melhor ele não ter vivido, porque, de fato, ele não vai agir bem para com Deus. Mas aí vem as profecias de conforto, e eu acho que daí isso justifica bastante o fato de ter colocado ali, né, a ideia de que Deus é misericordioso, Deus dá uma nova chance. E Deus dá uma nova chance para Ezequias, Ezequias aproveita mal a chance. Quem é que vai fazer isso? Israel. Porque Deus vai dar uma nova chance para Israel, vai trazer ele do exílio. Mas daí quando Jesus vem para o que era os seus, e os seus o rejeitaram. Então, do jeito que acontece com Ezequias, que é receber uma nova chance, mas botar fora essa chance, de certa maneira também vai acontecer esse paralelo com Israel, mas o que mostra que Deus é um Deus de chance, é um Deus de oportunidade. E por isso, então, a partir do versículo 40, tá? O 4 foi cortado ali, mas é 41, até o 66, nós vamos ter profecias de conforto. Bem, se você teve a oportunidade de ler o livro de Isaías, você percebeu que ele tem um tema forte, que é a salvação. E o versículo, o capítulo-chave nisso, talvez o capítulo-chave de todo o Antigo Testamento, é o capítulo 53. Vamos dar uma olhada lá? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Então, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Gente, parece que não precisa nem dos evangelhos lá do relato da crucificação e da obra de Jesus, porque está aqui 700 anos antes, né? 700 anos antes. E veja a riqueza dos detalhes proféticos, né? Ele foi... Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, ou seja, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Mas com o rico esteve na sua morte, porque ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico. Então veja a riqueza dos detalhes, né? Coisas impressionantes, né? Mostrando muito antes já a revelação de como seria a obra sacrificial do Senhor Jesus. E como eu disse para você, só esse capítulo 53 foi citado aí pelo menos 85 vezes, citado ou aludido no Novo Testamento. E lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, nós temos aquele episódio que o Espírito Santo dirige Filipe até a carruagem de um certo eunuco, que está lendo o livro do profeta Isaías, né? E aí, então, olha só, capítulo 8 de Atos, versículo 30. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Olha, o eunuco estava lendo 700 anos depois, capítulo 53. Então o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Gente, para nós, esse aqui é um marco teológico, uma chave hermenêutica, porque tem alguém lendo a Bíblia, né? Não era a Bíblia no formato que nós temos hoje, mas tinha alguém lendo a Bíblia, e ele disse, não estou entendendo isso aqui. Sobre quem que é isso aqui? E aí nós temos um evangelista, um discípulo de Jesus, mostrando, isso é sobre Jesus.
E isso é o que norteia nossas pregações, nossos discipulados, nossa escola bíblica, tudo aqui na igreja. A gente começa com qualquer parte das Escrituras, mas a gente vai para Jesus. A gente vai sempre fazer o que Felipe fez aqui, começando com essa parte das Escrituras, falou sobre Jesus. Porque, conforme a própria palavra de Deus diz lá em Colossenses, dele é a primazia em tudo. Ele tem a primazia em tudo, nada foi feito, né? Se a gente pegar todos os textos que falam aí sobre Jesus, nada foi feito sem ele. Tudo que existe foi feito por meio dele. Então, Jesus é o centro. E aí, se Jesus é a salvação, e Isaías fala sobre salvação, Isaías está falando sobre Jesus, por isso o capítulo-chave é o capítulo 53. E, como nós estamos falando do Senhor Jesus, nós vamos enxergar agora Cristo em Isaías, tá? E aí nós temos profecias messiânicas já cumpridas e profecias que ainda aguardam o cumprimento. Vamos ver alguns desses exemplos. Então eu vou pedir para a Sandra abrir. Cada pessoa que eu vou pedir agora, eu vou pedir que abra duas passagens. Eu vou pedir para a Sandra abrir Isaías 7:14 e também Mateus 1, 22 e 23. Vou pedir para Charlene abrir Isaías 9, 6 e também Lucas 2, 11. Vou pedir para a Tere abrir Isaías 11, 1 e também Atos 13, 22 e 23. Vamos fazer estas leituras aí. Então, Sandra, Isaías 7:14. Está fechado o teu microfone. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o que a gente pode perceber aí? Que essa profecia já está cumprida. Então, Isaías 9, 1 e 2, e depois Mateus 4, 12 a 16. Oi? É tu, Charlene? Sim, é Isaías 9, 1 e 2, né? Aham. Acho que cortou aqui, então. Mas para a terra que está aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naflat, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande a luz, e os que viam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Lucas 2:11, né? Ah, eu tinha te pedido para tu ler o 9:6, né? Daí 9, eu pensei, 6. tá, então vamos lá, 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora Lucas 2:11. Uhum. E que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, ali no 9, 1, 2 que ela leu, vocês provavelmente viajaram diretamente lá para aquele anúncio em Mateus 4, 12 a 16, né? Próxima pessoa, acho que é a Tere. Isaías 11, 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E Atos 13, 22 e 23. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade.
Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. O tronco de Jessé, né? Agora nós vamos ver algumas profecias que ainda aguardam o cumprimento. Algumas já se cumpriram na primeira vinda de Jesus e outras vão se cumprir quando Jesus voltar. Então vamos agora pedir para Sandra, Isaías 11, 2 até o 6. Para Lovane, 32. Não. Para Lovane, o 49, 7. Para Charlene, 52, 13 a 15. Para Tere, 60. Eu já pedi para Tere nessa rodada aqui? Já? Para Charlene, não? Tá, olha só. Essas aqui, ó, que aguardam o cumprimento na vinda de Cristo. 11, 2 a 6. Eu pedi para Sandra, né? Aí, para Lovane, o 49, 7. É isso? Para Tere, o 52, 13 a 15. Para Charlene, 60, 1 a 3. E eu leio o 61, 2 e 3. Nós vamos olhar agora profecias que ainda aguardam cumprimento na volta de Cristo. Então, pode ler 11, 2 a 6. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência e nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Então, obviamente, quando Jesus veio, isso não aconteceu ainda. Então, está falando do que Jesus vai fazer quando voltar. 49, 7. Isaías 49, 7. Ó Senhor, o Santo Deus de Israel, o meu Salvador, fala com o meu servo, que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. Ó Senhor, diz o seu servo, reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés, em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. Então, um dia, né, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, todos os reis se prostrarão. 60, não, 52, 13 e 15, ficou com alguém? Comigo. Me perdoe que a minha cabeça está um pouco cansada hoje. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Então, nós temos aí algo que fala sobre o que Jesus fez na primeira vinda, mas coisas que ainda vão acontecer na segunda. 60, 1 a 3. Levante-se e resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer.
Quando a gente olha para o cenário de agora, a gente vê que isso não está acontecendo. Isso ainda vai acontecer. Isaías 61, 2 e 3, né, nós vemos que Jesus, lá na sinagoga em Nazaré, ele vai falar sobre parte de Isaías 61 e vai dizer, isso se cumpriu hoje. Mas tem coisa que ainda não se cumpriu, né? Por exemplo, apregoar o dia da vingança do nosso Deus e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e meateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eu pergunto para vocês hoje, a igreja no mundo, de forma geral, ela desfruta de dupla honra ou vergonha? É vergonha. Né? Então, ainda não é o momento da dupla honra, porque isso vai acontecer no futuro, certo? Gente, Isaías consegue ser aquele profeta de Deus que falou sobre coisas que tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo no tempo dele, sobre coisas da primeira vinda de Jesus e sobre coisas da segunda vinda de Jesus, né? Pensa num profeta usado de forma plena aí, é Isaías. Alguma colocação, pergunta, dúvida, contribuição? O que vocês podem dizer aí? Eu achei que aponta para Jesus, né? Do início ao fim. Uhum. Né? Amém. Eu fico alegre em saber que todas as palavras que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir, né? A parte que eu li chega a te emocionar quando tu lê assim, né? É verdade. E a luz de Deus vai resplandecer sobre aqueles que aceitam a palavra dele, né? Então, realmente chega a te dar uma alegria de saber, né? E tudo isso vai se cumprir na vida da gente. Amém. Você acredita no milênio literal? Polêmica. Aqui esse capítulo 65 fala novos céus e nova terra, e aí fala que uma criança nunca mais haverá nela, versículo 20, uma criança que viva poucos dias, ou idoso que não complete os seus anos de idade, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito, e assim por diante. Vamos para lá. Especificamente os versículos que tu leu são quais, Sandra? 65, eu li o versículo 20, mas está dentro ali o subtítulo Novos Céus e Nova Terra. Uhum. Tá. Onde aqui tu vê milênio? Eu não estou dizendo o que eu vejo, eu estou perguntando o que você acha. Ah, tá. Entendi. Nós não temos uma informação aqui nesse texto sobre milênio. Nós temos sobre um cenário que os pré-milenaristas vão colocar dentro de um cenário de um reino milenar, terreno e literal do Senhor Jesus, que a Bíblia não ensina em nenhuma passagem literal. Por isso que o que a gente está fazendo aqui é aprender a separar as alegorias das literalidades, as narrativas dos mandamentos, porque se você não respeitar o estilo literário, você vai criar narrativas onde elas não existem, né?
Então, por exemplo, as pessoas elas são capazes de afirmar que 1000 anos é literal, mas, por exemplo, aquela besta que emerge do mar, elas dizem que vai ser um ser humano. Então, por que os 1000 anos são literais e a besta não é literal? Por que ela não é uma besta? Por que ela tem um símbolo, né? Ou a grande meretriz, por que ela pode representar pode representar isto ou aquilo? Por que o grande dragão representa isso ou aquilo, mas o milênio é literal? Então, na verdade, é uma questão assim, não é nem bíblico o argumento, ele não é nem teológico, né? É uma questão de literatura mesmo. Então, por isso, porque não existe nenhum ensino literal na Bíblia sobre milênio literal, eu não acredito num reinado milenar terreno de Jesus Cristo por 1000 anos. Aqui nesse capítulo, então, seria uma linguagem figurada, porque novos céus e nova terra, tipo, não haveria mais morte, né? E ele fala de morte. Tá, olha só. Eu acredito na literalidade no novo céu e da nova terra, porque o apóstolo Pedro, quando ensina sobre isso, ele diz: isso que existe vai ser desfeito pelo calor, os elementos vão se desintegrar e novos céus e novas terras serão feitas. Então, como nós temos um apóstolo dentro de uma epístola dizendo que isso vai acontecer, isso vai ser literal. Só que pegar lá da parte alegórica e dizer que isso vai acontecer dentro de 1000 anos, ou após 1000 anos, aí que é o problema, porque nós não temos o apóstolo dizendo que isso vai acontecer naquele período. Ou que vai ter um período assim, tá? Então, o que nós sabemos? Eu pego isso que está escrito aqui no profeta Isaías, vejo como é que isso está no Novo Testamento, e isso está no Novo Testamento apresentado de forma literal, no caso, o apóstolo Pedro. Então, exultem e se alegrem para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, para meu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem do choro nem do clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, o que a gente vê aqui? Que isso aqui não necessariamente deveria ser entendido como o destino final, porque nós ainda temos uma ideia de morte aqui. Então, a gente tem que olhar lá para o Novo Testamento, como é que o Novo Testamento vai olhar, como é que isso aqui vai se enquadrar dentro da escatologia. Daí tem um semestre que a gente vai estudar, que, deixa eu ver, no próximo, nós vamos estudar, o nosso módulo é Estudos em Teologia, e a gente vai estudar escatologia. E aí a gente vai conseguir poder olhar o que é o milênio, né? Para os amilenistas, para os pré-milenistas, para os pós-milenistas. Então, tudo isso a gente vai olhar com profundidade lá no semestre que vem. Certo? Mas o que eu faria aqui se a gente tivesse tempo e se esse fosse o foco hoje, tá? É ficar olhando, isso aqui é literal? É. Então, por que isso aqui não é? Isso aqui para nós é uma alegoria? Sim. Então, por que isso aqui não é? Então, a gente tem que respeitar o gênero literário, né? Porque eu não lembro qual é o apóstolo que disse o que nós escrevemos é o que vocês entendem, ou o que vocês entendem é o que nós escrevemos. Porque, tipo assim, a Bíblia ela não está ali para revelar um mistério em forma de mistério. Ela está ali para revelar. E se ela está ali para revelar, ela não tem uma mensagem oculta, né? Porque, assim, na história cristã, à medida que o cristianismo foi se espalhando, as pessoas começaram a fazer perguntas. Duas coisas. O cristianismo foi se espalhando e Jesus não estava voltando. Porque a igreja esperava, no tempo dos apóstolos, que Jesus voltasse hoje, no máximo amanhã. Então, daqui a algum dia, Jesus vai voltar. O evangelho vai se espalhando, Jesus não está voltando, não chegou ainda. Então, as pessoas, tipo assim, se eu penso que Jesus vai voltar amanhã, tanto faz se... deixa eu trazer um exemplo aqui. Se Jesus vai voltar amanhã, tanto faz se eu posso comer carne com sangue ou não. Porque eu não estou nem com fome, tipo, eu estou ansioso que Jesus vai voltar amanhã. Mas se Jesus não voltar amanhã e eu não tiver comido hoje, eu vou estar com fome.
daí talvez eu vá perguntar assim, o que será que eu posso comer até Jesus voltar, o que eu não posso? Eu estou dando um exemplo mais ou menos aqui para vocês, tá? Quanto mais demora Jesus tem para vir, mais se espalha o evangelho, e o apóstolo Pedro vai dizer que é por isso, né? Que Deus não é que Deus está demorando, ele está sendo paciente para dar chance para que menos pessoas se percam. Mas vão surgindo perguntas que não necessariamente os apóstolos tinham respondido. Então começam a tentar sistematizar o conteúdo bíblico. Isso é uma coisa boa, porque a partir dessa sistematização a gente vai agrupar os assuntos, mas é na sistematização que você vai ter que deixar de fora da Bíblia. Por exemplo, se você é um pós-milenista, você vai ter que deixar um monte de ensino pré-milenista que está na Bíblia, de alguma maneira. Se você é pré-milenista, você vai ter que deixar de fora um monte de ensino que é pós-milenista, que é pós no sentido de que foi apropriado por estes sistemas. Então, nós temos aqui um dilema, porque nós estamos sistematizando o conhecimento para responder as perguntas que as pessoas estão fazendo e também para poder dialogar com o mundo, e ao mesmo tempo a gente está fazendo segmentações de assuntos, de maneira que hoje tu tem parte da igreja que acredita de um jeito e outra parte que acredita de outro jeito, usando o mesmo livro. Como é que pode ser o mesmo espírito que inspirou, né? E aí, então, nós vamos ter em Alexandria, no norte da África, uma escola liderada por pessoas como Orígenes, por exemplo. Nós estamos falando nos primeiros séculos da era cristã. E lá vai ter uma escola que é uma escola de interpretação alegórica da Bíblia. Então, todo texto que eles vão ler na Bíblia, eles partem de um pressuposto de que a verdade está escondida profundamente no texto. Então, você tem que entender o que esse texto quer dizer, não o que ele está dizendo, mas o que ele quer dizer. E aí tudo é alegorizado, né? Tudo é apontado para alegoria. E aí vai surgir, até em reação a isso, a escola de Antioquia. A escola de Antioquia, ela é uma escola que ela é mais literalista. Ela rejeita as alegorias de forma geral, a menos que o texto especificamente e diretamente seja alegórico. Então, nós tínhamos essas duas escolas logo no início do cristianismo, uma que alegorizava tudo e outra que literalizava a maior parte das coisas. E hoje isso ainda é uma discussão, é uma confusão no meio dos crentes, né? Alegorizar coisas literais e literalizar coisas alegóricas. Mas é um desafio, né? E que bom que a gente está estudando junto à palavra de Deus e procurando ter esse discernimento. Mas assim, talvez, Sandra, para complementar minha resposta, pode parecer simplista, né? No último dia, né, num dessas aulas, não sei se foi semana passada, eu falei sobre a minha formação, e eu espero que ninguém entenda mal isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente não toma determinadas posturas teológicas, não é porque a gente não conhece ou não estude, mas é justamente porque a gente conhece e estuda que a gente foge delas, certo? Mas, por exemplo, se a gente ficar discutindo aqui sobre perde ou não perde a salvação, pode perder ou pode não perder a salvação? Será que isso é preponderante? Porque Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras em vocês, vai dar certo. Então, se eu permanecer em Jesus, faz diferença se perde ou não se perde a salvação? Sim ou não? Não faz. Por exemplo, se Jesus vai vir e vai reinar fisicamente durante 1000 anos neste mundo, ou se vai ter um período diferente de 1000 anos e Jesus vai vir depois, muda o que eu tenho que fazer como discípulo de Jesus até Jesus voltar? Eu tenho alguma responsabilidade a mais ou a menos? Então, se Jesus vai voltar e vai reinar 1000 anos, vai passar 1000 anos e Jesus vai voltar, é diferente o fato de ter que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus, sim ou não? Não. Se o processo de salvação começa com a decisão de Deus através da eleição, ou com a presciência de Deus, muda o fato de que quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo? Não muda. Então vejam que as pessoas elas brigam, elas gastam uma energia, elas aparentam uma pretensa intelectualidade por coisas que não mudam nada se você fizer o que Jesus disse para você fazer. Simples assim.
Então, quando Jesus é a convergência, gente, o resto é resto. Paulo tinha todo um conjunto doutrinário, um conjunto teológico, toda uma certificação acadêmica para os tempos dele. E sabe o que ele disse? Vou ser forte, mas são palavras dele, tá? Considerei tudo isso como perda. Em algum momento ele vai dizer assim, para mim isso é esterco agora. Então, poxa, tu pega todo aquele arcabouço e diz que aquilo não é nada, porque ele disse assim, olha, o que eu quero é conhecer Jesus. E esse é o nosso desafio, é conhecer Jesus, certo? Então, para nós aqui na igreja, a coisa mais clara é Jesus é o centro, Jesus é a vida e Jesus é o suficiente. Eu nem precisaria estar fazendo um curso após o outro, uma formação após a outra. É que a gente não quer ser acusado em algum momento, tipo assim, eles ficam dizendo que é só Jesus porque eles não estudaram. Então eles ficam nessa simplicidade, né? Mas não, a gente está indo no que a Bíblia diz, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. E aí isso dá significado para o resto de tudo. Tá bom, meu povo amado? Bom. Eu só levantei a questão porque está no texto, mas eu não sou levada por essas ondas, não. Que bênção, Sandra. Que bênção. Então tá, meu povo. Essa questão de milênio, ela não é complexa, ela é bem simples quando a gente olha para o ensino natural da Bíblia, né? Mas as pessoas, elas fazem uns tumultos. Eu me lembro que lá na década de 90, os crentes diziam muito, a 1000 chegarás, a 2000, de 2000 não passarás. Então era o que era crente apavorado que no ano de 2000 ia ter o Armagedon, ia acabar o mundo. Foi uma coisa doida, né? Gente, graça e paz de Jesus a vocês. Bom restante de semana. Amém. 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 Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite.